Olá, aqui é a Nina, eu sou mãe de duas, sou educadora parental e também sou cristã. E meu propósito aqui nesse canal é apoiar as famílias na educação dos seus filhos. Eu vou compartilhar com vocês conteúdos, ferramentas práticas para criar o seu filho a partir dos princípios bíblicos e também das descobertas da psicologia, da neurociência e da educação. E o vídeo de hoje é sobre um tema muito importante, uma questão que chega muito para mim, de muitas mães, muitos pais, que é a cooperação. Todos nós, desejamos filhos que cooperem conosco, que colaborem com a nossa família, com as tarefas domésticas, com as pessoas à sua volta. Desejamos filhos cooperativos. Mas como desenvolver essa habilidade junto com as crianças, junto com os adolescentes? Então eu convido você que está aí a assistir esse vídeo, pois eu vou compartilhar ao longo dele alguns princípios e algumas estratégias para você conquistar a colaboração do seu filho de forma duradoura. E essa palavra conquistar, ela é realmente estratégica, porque a gente não consegue impor colaboração, a gente conquista. Mas antes disso, eu queria te pedir para deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem com as pessoas que você conhece. E você sabe o que significa cooperar? O que é a cooperação? Lá no dicionário, eu busquei o significado dessa palavra. E cooperar é o mesmo que atuar juntamente com outras pessoas para o mesmo objetivo, para o mesmo fim. É contribuir, seja com seu trabalho, com seu esforço, com seu auxílio, é colaborar. Então, cooperação, gente, é sem dúvida uma habilidade que nós desejamos para os nossos filhos. E é também um princípio que permeia toda a Bíblia. Eu gosto muito do texto em Eclesiastes que fala que é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Que bom é a gente ter alguém do nosso lado para cooperar conosco. Seja o nosso esposo, a nossa esposa, seja um amigo, seja os nossos filhos. Muitas vezes a gente atribui esse texto de Eclesiastes, está lá no capítulo 4, versículo 9 e 10, a gente atribui esse texto apenas ao relacionamento afetivo entre o homem e a mulher, mas ele também se aplica a qualquer relacionamento da nossa vida. E nessa perspectiva, a gente entende que os pais, eles devem ser cooperadores com os filhos, da mesma forma que os filhos devem cooperar com seus pais. A cooperação ela deve ser recíproca. Lá em Hebreus 13:16 também está escrito: não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. A Bíblia nos diz claramente sobre uma cooperação que deve ser mútua, recíproca, uma via de mão dupla. Os pais cooperam com os filhos e os filhos cooperam com os pais, falando nesse contexto da parentalidade. E nesse vídeo a gente vai falar da importância de você e de todas as pessoas que convivem aí na sua casa, no seu ambiente familiar, especialmente os filhos, de formarem uma equipe, um time. Vocês devem ser como um time de pessoas que se ajudam e cooperam entre si, visando o bem-estar de todos na família. Afinal, o seu filho ele também vai ter mais chances de ser cooperativo na sua casa, na sua família, quando ele vê essa qualidade em seus cuidadores. Sempre o exemplo arrasta, né? E quando a cooperação se tornar, então, algo natural nesse ambiente familiar, a criança também vai cooperar, porque isso é parte dos hábitos dessa família, é parte da rotina dessa casa. Mas antes de falar, então, sobre as estratégias para desenvolver essa habilidade da cooperação junto dos filhos, eu acho importante a gente conversar sobre um engano. A gente, às vezes, comete um equívoco em relação à cooperação. Isso eu percebo conversando com muitos pais, com muitas mães. Às vezes tem uma interpretação errada do que é a cooperação. É preciso, antes da gente pensar em como obter mais cooperação das crianças, a gente esclarecer que ter filhos cooperativos é diferente de ter filhos que façam o que a gente manda. Às vezes a expectativa do pai é só que a criança obedeça. Muitas vezes as expectativas não são de cooperação, mas sim de que eles façam tudo o que eles querem, que os filhos façam tudo o que os pais desejam, no mesmo tempo, no ritmo, no jeito que eles querem.
E isso não é uma expectativa razoável para a gente ter em relação aos nossos filhos, né? Se essa talvez seja sua expectativa, eu sinceramente acho que seria melhor você ter um pequeno robô aí na sua casa, porque as crianças não vão agir dessa forma, né? Desculpa a minha honestidade, mas é a verdade. As crianças não vão fazer tudo no nosso jeito, no nosso tempo, no nosso ritmo. A gente não vai conseguir programá-las para fazer tudo da forma como a gente quer. Então, primeira coisa, desconfundir que a cooperação não é exatamente fazer o que eu quero, né? Filhos cooperativos não são filhos que fazem tudo o que eu quero no tempo e no jeito que eu desejo. Talvez até existam pais por aí que consigam essa aparente proeza, filhos extremamente obedientes, que fazem tudo ali no tempo, no ritmo, do jeito esperado por eles, mas quando a gente coloca os nossos filhos nesse lugar, a gente precisa pensar, o que será que eles estão aprendendo? O que eles estão desenvolvendo de habilidades de vida? Muitas vezes as crianças até obedecem aos pais estritamente, rigorosamente, mas elas não aprendem a entrar em contato com aquilo que faz sentido para elas, né? Elas estão fazendo ali mecanicamente. E será que sem a figura do pai por perto elas vão continuar cooperando, elas vão continuar contribuindo, elas só obedecem cegamente aos pais? Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade para que a cooperação seja algo natural, algo prazeroso, porque cooperar é bom. Cooperar é ter um objetivo em comum com o outro. Então, será que seu filho aí está fazendo o que ele faz apenas porque receberam um comando? Apenas porque eles receberam uma ordem do adulto e não estão extraindo aprendizado disso? Mas talvez você se pergunte, mas as crianças não têm noção do que é certo e errado, e como pai, eu preciso dizer o que elas precisam fazer. É claro que a gente desempenha um papel importantíssimo para conduzir os nossos filhos. Essa condução ela é necessária, ela é imprescindível. Eles têm menos experiências de vida que a gente e também uma questão de maturidade. É natural que os seus filhos, a sua criança aí dentro de casa, ela não tenha tanta consciência sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado. Em muitas situações vai ser importante você orientar o seu filho sobre o que ele deve fazer, sobre o que ele não deve fazer. Mas quando a gente fala de trazer a criança para esse lugar de cooperação, a gente fala de envolvê-la de uma forma ativa no processo de contribuir. E isso não quer dizer que ela vai decidir sozinha sempre, ok? A gente vai ser sempre o guia, o adulto vai ser sempre o guia. Eu gosto muito dessa analogia, para esclarecer um pouquinho, porque eu sei que é um terreno, às vezes, limítrofe aí, a linha é muito tênue, entre conduzir e comandar. Às vezes os pais se perdem muito nisso. E eu gosto de falar que os pais são como uma margem do rio. A margem do rio está sempre ali. Ela está presente, ela conduz o rio, mas ela não impede o rio de fluir no seu curso natural. A margem não se coloca como uma barreira ao rio, mas ela o conduz suavemente. Então esse é o nosso papel com os nossos filhos. Se você quer que seu filho cumpra o chamado que Deus deu a ele, se você quer que ele tenha a chance de ser quem ele foi criado para ser, de cumprir o seu propósito, de seguir o seu caminho natural, a gente precisa decidir ser margem, estabelecer os limites, mas sem impedir o curso natural da vida deles. Em relação ao tema desse vídeo, aplicando essa analogia ao contexto da cooperação, então o meu convite é para que você decida conquistar a cooperação do seu filho, sendo margem, sem simplesmente comandá-lo, sem simplesmente enchê-lo de ordens, esperando que ele faça tudo o que você quer o tempo todo, do mesmo jeito, no mesmo ritmo. Isso é uma expectativa que não é razoável. Honestamente, apenas encher a criança de comando e esperar que ela coopere não me parece uma boa alternativa. Eu gosto sempre de trazer essa pergunta para mim mesma, para os pais que eu oriento. Imaginar, será que Jesus, se ele estivesse no seu lugar aí, conduzindo seu filho dentro de casa, na sua rotina, será que Jesus nesse lugar, você consegue imaginá-lo dando ordens como um sargento o dia inteiro para os filhos? Impondo que eles façam o que ele quer? Você consegue imaginá-lo exigindo uma obediência cega das crianças e caso elas não obedecessem, ele ofereceria castigos, punições para elas aprenderem a fazer o que ele pede, do jeito que ele pede, no tempo que ele quer? Eu, sinceramente, não consigo imaginar o Jesus que eu creio, que eu sigo, eu não consigo imaginá-lo agindo dessa forma. Não dá para imaginar Jesus nesse lugar. Então basta olhar, a gente passeia pela Bíblia e ver a maneira como que ele conduzia e se relacionava com seus discípulos, que é um modelo de relação que a gente tem que trazer para os nossos filhos também. Jesus, ele apontava o caminho, mas ele não os obrigava a ir com ele. Se o próprio Jesus não fazia isso,
eu também não desejo ocupar esse lugar de comando ao liderar os meus filhos, né? Nós precisamos conquistar a colaboração deles, envolvê-los no processo para que eles compreendam a importância de contribuir, né? Envolvendo eles assim dessa forma, a gente tendo uma escuta empática, considerando as necessidades, os sentimentos de todos ali, inclusive dos filhos, a gente vai conseguir fazer com que a nossa família funcione como um time. E a cooperação vai ser algo natural, algo aprendido e feito com prazer pelos seus filhos. O que acontece se a gente cai na armadilha de tentar impor a cooperação e entrar naquele modo eu mando e você obedece? Quando a gente faz isso, a gente considera apenas o que é importante na nossa perspectiva, na perspectiva do adulto. E aí, duas opções, duas coisas podem acontecer. Ou seu filho ele vai se rebelar, ele vai decidir disputar poder com você, ele vai te desafiar. Talvez não porque eles são ruins ou eles estão planejando isso contra você, mas porque é a forma que eles encontram para lidar com tantos comandos o dia todo. Para a gente entender como que não é fácil para a criança receber ordens o dia todo, é só a gente se imaginar aí com um chefe autoritário no trabalho, que ele só sabe fazer exigências e ditar o que precisa ser feito. A nossa reação natural, gente, é resistir. De alguma forma a gente tenta escapar daquilo. Ou então a gente até opta por obedecer, a gente aceita aqueles comandos, mas a gente passa a não ver sentido naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está executando. E isso é muito desmotivador. A longo prazo, a gente não consegue sustentar isso, né? E o mesmo pode acontecer com o nosso filho. E uma outra coisa também que me preocupa, às vezes, é que os pais, né, nessa questão de tem criança também que vai se submeter a essas ordens e vai ser passiva, ela vai fazer o que o pai quer, do jeito que o pai quer, mas eu me preocupo muito com isso. Às vezes os pais chegam e falam, nossa, esse menino, essa criança, ela é extremamente boazinha, ele é muito bonzinho, ele não dá trabalho. E eu me pergunto, será que nesses casos a criança não está só num processo automático de responder ao desejo dos pais, sem estar atenta a si mesma, criando um padrão de fazer as coisas apenas para agradar o outro? Eu acho que isso é um risco que a gente corre quando a gente coloca a criança nesse lugar, de apenas obedecer ordens. É claro que a gente pode fazer coisas para agradar as outras pessoas, nossos filhos podem querer nos agradar, mas viver dentro desse padrão, dia após dia, de que eu preciso fazer o que o outro quer, para que eu me sinta bom, para que eu me sinta aceito, isso não é algo que a gente deseja para os nossos filhos, né? É como se a criança tivesse que atender às expectativas o tempo todo para ser digno do amor do adulto. E isso não é o que nós desejamos, não é o que nós vemos ao longo da Bíblia, porque eu creio num Deus que nos ama, não porque a gente o obedece ou porque a gente faz algo em troca do amor dele. Ele nos ama pela graça, é um amor imerecido. Ele nos ama independente de qualquer coisa e a gente precisa entender que nada que a gente faça ou deixe de fazer vai mudar o amor dele por nós. E em casa, com os nossos filhos, também deve ser assim. Nosso filho não pode pensar que a gente só ama ele, que a gente só gosta dele quando eles obedecem, quando eles fazem o que a gente quer, quando eles cooperam ou fazem aquilo que a gente pediu. É um cuidado que a gente precisa ter, porque senão a gente acaba alimentando essa crença equivocada no coração dos nossos filhos. E a gente vê muitas crianças que são criadas por pais extremamente autoritários, eles crescem com essa crença dentro de si. Os pais, eles exigem essa obediência o tempo todo, sem entender que os filhos vão errar, que eles vão falhar, que eles vão pensar e desejar coisas diferentes do que eles, e isso acaba deixando as crianças inseguras. Eu preciso fazer o que meu pai manda, porque senão eu posso perder o amor dele. Isso é muito sério. Às vezes alguns pais acabam transmitindo essa mensagem sem nem perceber, talvez não seja algo consciente ou intencional, mas é o que as crianças muitas vezes acabam interpretando. E isso pode ser prejudicial para elas, né, a longo prazo, nos outros relacionamentos que elas vão estabelecer ao longo da vida. Enfim, se eles crescem com essa necessidade de sempre ter que agradar o outro para se sentir amado, fazer o que o outro quer para receber o amor do outro de volta, isso pode ser, inclusive, ameaçador, perigoso na medida que ele cresce e amplia sua rede de relacionamentos para fora da família. Imagine aí um adolescente que cresceu com esse padrão de pensamento, foi criado por um pai muito autoritário, então ele tinha que obedecer, ele tinha que se submeter a tudo que o pai pedia para poder ter o amor do pai. E ele cresceu com essa crença de que o amor do pai era condicional à sua obediência. Imagine esse adolescente aí, quando ele se depara, quando ele tá ampliando a sua rede de relacionamentos e se depara com um grupo de amigos que talvez não seja tão boas companhias para ele,
e ele vai ser mais facilmente influenciado, porque ele vai pensar: opa, eu preciso fazer o que eles fazem para poder agradá-los, para eu me sentir aceito, para eu ser parte desse grupo. E isso pode acabar colocando o seu filho em risco e levá-los a tomar decisões não tão boas no futuro. Então, a gente precisa pensar, o que que eu estou desenvolvendo no meu filho a longo prazo? Eu tenho certeza que essa realidade não é o que você deseja. Então, uma dica, né, uma estratégia é a gente não impor ordens o tempo todo, esperando a obediência pura e crua dos nossos filhos. Vamos optar por conquistar a cooperação na nossa casa. Aqui eu tenho duas, né? O meu telhado eu falo que é de vidro, mas eu não quero que as minhas filhas cooperem para me agradar, ou pensando que esse é o caminho para elas serem aceitas por mim. Eu quero que elas cooperem sim, né? Que elas contribuam, mas porque elas sabem a importância do papel delas no time da nossa família, porque elas reconhecem que todos aqui dentro de casa têm responsabilidades e que cooperar é sempre uma boa escolha na nossa vida, seja dentro de casa, seja na escola, seja no trabalho. Enfim, eu quero que elas entendam que isso é um valor, né? Que isso é algo necessário e importante para a nossa vida. E é isso, né? Quando a gente impõe a nossa vontade aos nossos filhos, o porquê fazer é para agradar o outro. É porque o outro me pediu e aí o outro só vai me amar se eu fizer. Se eu não fizer, eu não vou ser amada e eu vou receber talvez uma punição. Essa lógica ela não é benéfica para as crianças. Imagina se o adulto não está lá para cobrar a criança, ela certamente não vai fazer, porque ela só faz para agradá-lo. Então, se ele não está vendo, para que eu vou fazer? Porque ela não desenvolveu internamente, ela não desenvolveu dentro dela essa questão da autorresponsabilidade, da autoconsciência em relação à cooperação. Agora, quando a gente trabalha no sentido de construir, de conquistar essa cooperação das crianças, elas começam a pensar diferente. Elas pensam, por que eu preciso fazer essas coisas? Será que é importante para mim também? Qual que é o valor disso? E aí ela vai compreendendo a responsabilidade dela, os valores, as suas vontades, e ela começa a fazer, ela começa a contribuir, porque ela entende que isso é realmente importante para ela, para as pessoas ao seu redor, para a sua família, para a sua comunidade, para a sua casa, para a igreja que ela frequenta, enfim. Na cooperação a gente consegue trabalhar a autodisciplina, esse regulador interno, e muita responsabilidade com os pequenos. E aí, nesse cenário, quando nós conquistamos a cooperação, desenvolvemos esse senso dentro das crianças, elas vão se sentir movidas a cooperar, né? Elas se sentem compreendidas, elas sentem que o ponto de vista delas foi levado em conta, e aí a gente vai obter a cooperação genuína, que não é algo imposto, mas conquistado. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é: conquiste a colaboração do seu filho. A doutora Jane Nelson, que é autora da série de livros Disciplina Positiva, ela propõe 4 passos para conquistar a cooperação junto aos nossos filhos. E eles realmente funcionam. Aqui em casa eu tenho algumas experiências, vou compartilhar uma situação com vocês recente que eu vivenciei com a Alice. Mas antes disso eu vou explicar esses 4 passos. O primeiro deles é a gente expressar a compreensão pelo sentimento da criança. É a gente fazer um esforço ali para confirmar com a criança, para a gente ver, será que a gente está entendendo o que ela está sentindo? Será por que ela está resistindo? Por que ela não está querendo cooperar? Por que ele está se negando a fazer determinada tarefa? Será que meu filho está frustrado? Será que ele está cansado? Será que ele está irritado? Será que ele está com ciúme do irmão e está se negando a fazer aquilo apenas para se vingar? Ou então ele está ali entretido numa atividade que para nós é insignificante, mas para ele é muito importante? Então a gente entender na perspectiva da criança por que ele não quer cooperar. Então a gente compreender esse sentimento que está permeando ali essa resistência. Olhar para além da superfície, eu falo que esse é um exercício constante que nós precisamos fazer enquanto pais, porque sempre o mau comportamento dos nossos filhos são apenas um indício de um problema que a gente não está vendo. Então, descobrir o que pode estar desencadeando a não cooperação deles. E o segundo passo, então, depois que a gente entende o sentimento e percebe a perspectiva da criança, é a gente mostrar empatia. Sem necessariamente concordar com os nossos filhos. Gente, ser empático não quer dizer que a gente vai dar permissão para o nosso filho fazer o que eles querem. Um exemplo de uma fala permissiva é a gente perceber o sentimento e falar: olha, filho, eu tô vendo que você tá frustrado, então não precisa organizar o seu material escolar agora, tá tudo bem, você não quer organizar, eu entendo. Não é isso. Isso é permissividade. A gente pode ser empático, a gente pode validar o sentimento da criança e pode ser firme ao mesmo tempo. Se aquela atividade é realmente importante e precisa ser feita, eu primeiro vou validar
né? Falar, filho, eu entendo que você está frustrado porque tem que parar de brincar para organizar o seu material escolar, eu compreendo o que você sente, né? Você pode mostrar para ele que você também já se sentiu assim e falar, nossa, muitas vezes eu também me sinto frustrada porque eu tenho que interromper um filme que eu gosto, uma série que eu gosto de assistir para poder organizar as coisas aqui em casa, para preparar o almoço, enfim. Mostra que você sabe o que ele está sentindo, valida isso com ele, isso é uma parte importante da empatia e você pode continuar. Depois que você valida, que você demonstra empatia por eles, você pode permanecer sendo firme. Olha, eu entendo e é necessário você fazer isso para se organizar e ter um dia melhor na escola amanhã. Validar o sentimento da criança e ser empático não tem nada a ver com ser permissivo. Você pode mostrar para ele que você entende o ponto de vista dele e dizer claramente que aquilo não pode deixar de ser feito. Tá bom? Então, o primeiro passo é a gente identificar o sentimento, o segundo é demonstrar empatia. E o terceiro, então, depois que a gente faz essas duas etapas iniciais, a gente pode também compartilhar com as crianças os nossos sentimentos, as nossas percepções quando eles não cooperam, quando eles não colaboram. Um exemplo, filho, eu fico chateada em ver que seu material escolar está ali jogado pelo quarto, eu fico preocupada porque são grandes as chances de você esquecer coisas importantes para sua aula amanhã. Então, a gente expressar como a gente se sente, qual que é a nossa preocupação, por que a gente diz que aquilo é importante ser feito. E é importante a gente demonstrar os nossos sentimentos não em tom de reclamação, mas praticando a honestidade emocional com as crianças, porque isso vai ativar a empatia deles por nós também. E eles tendem a cooperar quando eles percebem que aquilo é importante para nós. Mas se a gente entra com a reclamação, com o sermão, a gente acaba bloqueando esse circuito da empatia. E quando a gente faz isso, quando a gente identifica o sentimento deles, observa qual que é o ponto de vista da criança, a gente valida esse sentimento, também expressa o nosso, são esses 3 passos que a gente comentou, a criança vai estar muito mais pronta, muito mais apta a contribuir, a cooperar. E o quarto passo, para fechar com chave de ouro, depois que você pratica esses 3 primeiros, é a gente convidar a criança a pensar numa solução. Gente, focar em soluções parece que é algo óbvio, mas nem sempre é o que nós fazemos. A gente fica focado muito no que passou, em reclamar do que está acontecendo e não ajuda a criança a pensar em soluções para o problema. Então, você pode perguntar para o seu filho, nesse exemplo aí do material escolar, de como que a gente pode fazer para resolver esse problema, como evitar para que isso não aconteça no futuro. Às vezes uma criança é muito nova, ela não vai saber expressar direito em palavras uma solução, ou até mesmo crianças mais velhas, a gente se depara com isso, pais que estão mudando aí o paradigma de educação e quando vão colocar a criança para pensar em soluções, elas simplesmente não sabem o que fazer, elas não têm muitas ideias, porque elas não estão habituadas a resolver problemas, sempre tem um adulto ali para dizer o que tem que ser feito. Mas essa opção de perguntar para elas sobre o que podem fazer para evitar o problema no futuro, funciona demais. Então, convidar as crianças para pensar em soluções junto com você. E se eles não derem ideia suficiente, você pode sugerir e juntos vocês vão chegar em um consenso. Aqui em casa tem um exemplo recente que outro dia a gente vivenciou com a Alice, eu vivenciei com ela. A gente mora num apartamento pequeno e nesse tempo aí que a gente está em casa, de home office, aulas online, e a gente partilha a mesma bancada de trabalho, a gente não tem um ambiente separado para cada um. E ela faz as aulas online e é o mesmo ambiente que eu uso para produzir os conteúdos, para resolver coisas dos meus trabalhos, enfim. E para mim é muito importante ter um ambiente organizado, mas ela não estava conseguindo manter essa bancada organizada. Eu pedi para ela algumas vezes, falei, Alice, mamãe usa o mesmo espaço que você para trabalhar, é importante deixar organizado para depois eu utilizar. Mas vira e mexe, o que acontecia? Eu chegava lá e as apostilas dela estavam espalhadas, os papéis picados, cola aberta, o computador sem desligar. E, gente, eu ficava assim muito irritada quando eu via aquela cena. E geralmente os meus intervalos de trabalho que eu consigo conciliar aqui na rotina de casa são muito curtos, então eu preciso ser bem focada e eu ficava gastando, desperdiçando o meu tempo precioso ali para ter que organizar a bagunça que a Alice deixava. E aí eu falei para mim mesma, opa, Marina, presta atenção, vamos praticar o que você tem aprendido e tem ensinado para as pessoas, E aí eu falei, olha, não tá certo ficar reclamando com ela e muito menos arrumar a bagunça dela. E aí eu falei, poxa, eu preciso separar um tempo para resolver isso de uma forma efetiva. E aí eu separei um tempo para conversar com ela e o primeiro passo
que eu fiz foi pensar, como a Jenny Nelson sugeriu, então, a gente pensar o que está por trás daquele comportamento. E eu comecei a me perguntar, falei, gente, a Alice, ela é uma menina organizada, ela gosta de deixar os brinquedos arrumados, o quarto dela organizado, as gavetas também, e por que ela estava deixando tudo ali do material escolar largado, sendo que nem é uma coisa que é dela, sabe? Ela é organizada, por que ela está fazendo isso? E aí eu comecei a pensar, e olhando para o cenário, eu tenho visto que esse período das aulas online tem sido exaustivo para ela. A escola, ainda aqui em Pouso Alegre, a gente não tem uma opção que não seja tão conteudista e a carga horária é um pouco extensa. E ela ficava assim, exausta. Acabava a aula, tudo que ela queria era sair para brincar com a irmã. E aí depois que caiu minha ficha, eu falei, entendi. Eu vou validar isso com ela antes de começar a dizer o que precisa ser feito. E eu falei, filha, eu tô vendo que tá difícil para você, esse período das aulas online, e eu vejo que quando a última aula acaba, você tá cansada, tudo que você quer é se distrair, relaxar um pouquinho, né? E ela, é verdade, mamãe. E aí eu falei, nossa, filha, eu te entendo perfeitamente. Acontece que eu preciso que você deixe a bancada organizada para eu poder trabalhar. Eu fico muito irritada quando eu chego aqui e tá tudo espalhado. E eu não quero ficar uma chata falando na sua cabeça todo dia, toda hora sobre isso. Eu compartilhei para ela, eu validei o sentimento dela sem concordar, sem permitir que ela continuasse fazendo aquilo. Eu disse como eu me sentia e aí eu chamei ela para a solução. E eu falei, filha, você tem alguma ideia de como que a gente pode resolver isso? Eu preciso da sua ajuda. E aí ela pensou e falou, mãe, sabe uma coisa que pode me ajudar? Aí ela veio com uma solução que eu não estava pensando. As crianças às vezes nos surpreendem com soluções que a gente nem imagina. E aí ela falou, olha, eu acho que ia ser bom se você esvaziasse uma das gavetas ali do criado para eu guardar só as minhas coisas, porque aí vai ficar mais fácil, porque eu tenho que ficar tirando lá do quarto e levando para o meu, e acaba que eu esqueço e tal. E se tiver uma gaveta aqui no seu quarto para eu guardar as minhas coisas, eu vou conseguir fazer isso bem rapidinho quando a aula acabar. Aí eu falei, filha, perfeito. Aí na mesma hora a gente foi lá, juntas a gente esvaziou a gaveta, organizamos um espaço para ela guardar os materiais, e desde então, gente, o problema se resolveu. Eu envolvi a Alice na resolução do problema, ela se viu parte da solução, ela se viu vista também, compreendida, porque eu validei o que ela estava sentindo, e ao mesmo tempo ela viu minha necessidade, e juntas a gente conseguiu uma solução que até hoje tem funcionado. Eu conquistei a cooperação dela. Então, quando eu digo que não é algo imposto, é sobre esse processo. A gente tem que construir com os nossos filhos. Não adianta a gente chegar dando ordens, explicando como funciona, porque a gente não consegue desenvolver a responsabilidade na criança e o prazer em contribuir. Eu não sei o que você vivencia aí no seu dia a dia, em quais situações você quer que o seu filho coopere mais, mas seguindo esses passos, de olhar para o que está por trás da não contribuição, da não cooperação do seu filho, de validar os sentimentos dele, de expressar os seus sentimentos e buscar juntos uma solução, tem muito mais chances de vocês conseguirem um caminho aí que os levem à cooperação. Lembrando que a cooperação é um processo mútuo, é recíproco. Quando a gente muda a nossa postura diante dos desafios de comportamento das crianças, a resposta delas também, diante das situações, elas mudam, elas se transformam. Então, experimentem aí esses passos na casa de vocês e depois me contem se está funcionando ou não. Outro ponto importante, gente, anotem isso. Filhos cooperativos não brotam da noite para o dia. A cooperação é uma habilidade aprendida, que vai se aperfeiçoando com o tempo, à medida que a criança pratica, à medida que ela vê as pessoas à sua volta também cooperando umas com as outras, elas vão incorporando isso, internalizando dentro delas o prazer que é contribuir e cooperar. E para que seu filho cresça cooperativo, você precisa investir tempo em treinamento. Não adianta a gente fazer tudo pela criança e esperar que ela chegue aos 10, 12 anos ou chegue à adolescência e comece a arrumar a cama, lavar a louça, do nada. Parece óbvio, mas eu vejo muitos pais, muitas mães que não dão espaço para os filhos treinarem as habilidades e cooperarem dentro de casa. E eu garanto que as crianças, mesmo muito novinhas, elas mostram o desejo de contribuir, elas são capazes. Quantas vezes a gente se pega podando os nossos filhos? Às vezes eles chegam perto de nós querendo pegar a vassoura para varrer, o pano para limpar, e a gente acaba podando o instinto deles ali de ajudar. A gente diz coisas parecidas com, cuidado com o cabo, vai bater na televisão, vai se machucar, vai bater nas coisas, vai quebrar.
Ou a gente tira o pano da mão deles falando, olha, vai fazer muita bagunça, vai molhar sua roupa, deixa que eu mesma faço. E aí a gente acaba impedindo eles de praticar a cooperação desde cedo. Os pais não deixam a criança segurar um copo, gente, um prato, porque tem medo que quebre. Não deixa a criança comer sozinha porque não querem que sujem a roupa. Não deixa ela se vestir porque demora, porque eles enrolam demais. Eles não deixam a criança praticar essa habilidade, né? Acham que a criança não é capaz, que ela não consegue ainda. E aí chega na fase que eles estão maiores, crescidinhos ou mesmo adolescentes, e eles reclamam. Esses mesmos pais que não deixam as crianças praticar, chega no futuro, eles estão lá, mas meu filho, ele é grande o suficiente e não quer ajudar em casa, ele não quer fazer nada. Mas sempre teve alguém que fez por ele, então ele não aprendeu isso ao longo da vida. É impossível de desenvolver essa habilidade agora, quando ele está grande? Não, é possível. Mas é muito mais difícil, porque a gente pode fazer isso desde pequenos. Então a gente precisa dar espaço, investir tempo em treinamento. As crianças precisam praticar a cooperação. E elas, desde novinhas, podem ter tarefas em casa. A cada ano de vida, as crianças ganham novas habilidades e elas podem colaborar mais. A gente pode ir aumentando progressivamente as formas que elas contribuem dentro de casa. E aqui em casa, além da Alice de 6 anos, que é super cooperativa, eu também tenho a Luísa de 2 e ela ama ajudar. É claro que às vezes eu confesso que seria muito mais fácil eu fazer as coisas sozinha. Daria menos trabalho? Daria. Tomaria menos tempo? Tomaria. Mas eu faço questão de envolvê-las nas tarefas aqui, porque eu sei que é uma habilidade que eu desejo para elas a longo prazo. Elas precisam praticar. Quando eu vou lavar louças, por exemplo, eu sempre tenho 2 buchas comigo. Fica lá na pia 2 buchas, uma para mim e a outra para minha ajudante. Às vezes é a Alice, às vezes é a Luísa. A Luísa é muito frequente, às vezes ela quer ficar comigo e eu tô ali envolvida com alguma coisa na cozinha, ela segura na minha perna, me chama para brincar. E aí eu falo, nossa, Lulu, eu não tô conseguindo tirar o sujinho dessa panela, será que você conseguiria me ajudar? E aí, gente, é quase que imediato. Quando eu falo que eu tô precisando de ajuda, que ela é capaz de me ajudar naquela tarefa, ela é como se ativasse um instinto ali, opa, eu posso contribuir, eu sou capaz de ajudar minha mãe. E aí ela esquece das demandas, né, que ela quer que a mamãe brinque, que ela quer que a mamãe faça outra coisa, e ela vem me socorrer. E ela se sente super importante quando ela consegue ajudar. E aí eu valorizo a ajuda dela, falo, obrigada, filho, que você conseguiu tirar o sujinho da panela. Então é isso, é o exercício diário daquilo que a gente quer que os nossos filhos desenvolvam. Para criar filhos cooperativos, é preciso dedicar tempo de treinamento, não tem outro caminho. Paciência, encorajamento, gentileza e firmeza. Quebrou o copo, algo deu errado, é o momento de mostrar que erros são oportunidades para aprender, faz parte do processo. A gente precisa confiar na capacidade deles de fazer o melhor da próxima vez. Outro dia a Alice estava lavando louça sozinha e ela quebrou 2 copos seguidos enquanto ela lavava louças. E aí eu olhei, eu vi que mesmo sem eu falar nada, ela ficou chateada por ela mesma ter quebrado os copos. Ela ficou frustrada porque ela se sentiu ali, talvez incapaz de concluir a tarefa. E aí eu cheguei por trás dela, vi que ela estava chateada, dei um beijo e eu falei, filha, tá tudo bem, eu não me preocupo com o copo quebrado. Eu sei que você está fazendo o seu melhor, você está me ajudando, eu tô feliz que você está aqui me ajudando. E ela chorou, que ela estava muito frustrada com o copo quebrado, de novo, o segundo. Mas eu não queria que quebrasse, eu não consigo fazer. E eu falei, filha, vamos pensar para ver o que a gente pode fazer e que você pode fazer na próxima vez para que o copo não quebre com tanta frequência. Porque de vez em quando vai acontecer, até comigo acontece. E aí ela suspirou e falou, ai mãe, sabe o que é? Eu acho que eu faço espuma demais. Porque eu acho divertido e eu faço aquele tanto de espuma, mas na hora de segurar o copo ele escorrega, isso me atrapalha. Eu vou fazer menos da próxima vez. E aí eu falei, isso filha, boa ideia, faz menos espuma. Quando você quiser brincar, você brinca de espuma, mas na hora de lavar, talvez não seja a melhor opção. Quantas lições um pequeno, corriqueiro episódio desse nos traz? Ela aprendeu, né? Mais uma vez que lá em casa os erros são aceitos, que ela pode aprender com as dificuldades, que ela pode analisar a situação, que ela pode procurar soluções para o problema. Imagina se eu tivesse ali interrompido, dado um grito e falar, não é possível, deixa que eu termine de lavar. O que ela estaria aprendendo? O que ela estaria internalizando? Que na primeira dificuldade o caminho é desistir, que errar é problema, que errar não é aceito, que ela não é capaz ou boa o suficiente e que lavar a louça é realmente coisa só para a mamãe fazer, porque eu não consigo, eu não dou conta. Então a gente tem que estar preparada aí para os percalços no meio do caminho, porque eles estão em treinamento.
incentivar as crianças nas atividades domésticas vai contribuir não só para essa noção de responsabilidade, que vai ser de acordo com cada faixa etária, com a idade de cada criança, mas também na construção dessa autonomia. Isso é muito importante. E além desse desenvolvimento da independência, à medida que a criança vai se sentindo capaz de realizar algumas tarefas, isso vai colaborar também no aprendizado da convivência, da partilha. Ele aprende a partilhar um espaço onde todos contribuem, onde todos ali imprimem a sua marca de alguma forma. Eles vão desenvolver esse sentimento de pertencimento, vão promover essa responsabilidade, vão conseguir seguir uma rotina que é tão importante. E aí o adulto, ao permitir que as crianças participem então das tarefas domésticas, das tarefas da casa, vão ajudá-las a viver no mundo que é coletivo. A gente precisa prepará-los para isso. Eles precisam aprender a ser cooperativos em qualquer contexto, seja agora enquanto crianças ou no futuro, quando eles crescerem e se tornarem adultos. E às vezes, através de tarefas simples, pequenas, a gente pode mostrar para eles que juntar os brinquedos, apagar a luz a sair de um ambiente, quando a gente joga o lixo fora, entre outras atividades, a gente está mostrando que isso é parte de um mundo que exige esse senso de coletividade, de cooperação. Isso vai contribuir para que eles cresçam conscientes da importância deles, do pertencimento, primeiro na casa e depois ao mundo ao seu redor. Outro dia eu estava na casa de um casal de amigos e a minha amiga estava ali pegando algumas roupas do varal. Enquanto a gente estava ali conversando, ia chover, ela foi lá se adiantar e pegando as roupas, pondo no cesto. E aí, do nada, as crianças todas brincando, e a Luísa, ela saiu da brincadeira dela, ela se aproximou da minha amiga e falou: tia, você quer ajuda? Ninguém falou nada para a Luísa, ninguém pediu nada para ela. Mas ela, mesmo com 2 aninhos, já aprendeu que cooperar é algo bom, que é algo natural, as pessoas se ajudam. E eu sei que você está aí, deseja também desenvolver essa habilidade com seus filhos, e a minha pergunta é: você está disposto a vivenciar todo o processo para que eles adquiram essa habilidade tão desejada? É um caminho, é um processo. Muitas vezes não é fácil, eu sei, mas eu garanto que vale muito a pena. E eu espero que esse vídeo possa ser útil para você aí que é pai, mãe, educador. Se fez sentido para você, não esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com outras pessoas. Eu também vou adorar saber os seus insights, as percepções que vocês tiveram aí. Podem colocar nos comentários, vai ser uma delícia interagir com vocês. Eu estou aqui para isso, para apoiá-los nessa desafiadora e deliciosa missão que é educar os nossos filhos. Um abraço e até o próximo vídeo.